Começando aqui, 1, 2, 3, boa noite, eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live, a primeira deste ano de 2021 e também a de número 80. São 6 meses de projeto desde que nós começamos a fazer essas entrevistas no mês de julho de 2020. Entrevistas com pessoas das mais diversas áreas, escritores, jornalistas, artistas visuais, empreendedores, muita gente. E hoje nós vamos receber já como convidada, primeira convidada do ano, a Selma Gomes Santana. Selma G. Santana, que é escritora e vai lançar dentro de alguns dias o seu primeiro livro, que se chama O Mundo de Best e o Desejo da Pedra. Livro que vai ser lançado pelo selo da Tagore Editora. Acabei de falar com a Selma. Eu acredito que dentro de alguns instantes ela esteja aqui conosco para começarmos esta live. Selma G. Santana, que vai falar sobre o seu primeiro livro, o seu livro de estreia. Já vai chegar. Beleza? Selma deve estar entrando aí. Acabou de chegar. Eu vou adicionar a Selma aqui à conversa. Oi, Selma, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, Marcelo? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Tudo... no telefone. Tá me vendo bem? Tá perfeito, estou te vendo e te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, Perfeitamente. legal, Selma. Legal. Em primeiro lugar, queria te agradecer bastante por você ter aceito o convite para participar desta live, que é a primeira que eu estou fazendo esse ano, de 2021, para falar sobre o seu livro, que dentro de alguns dias estará à disposição dos leitores. Imagina, imagina, eu que agradeço a oportunidade, porque eu quero até dizer que é a primeira live que eu faço na vida, então estou um pouquinho nervosa, mas assim, a oportunidade que você está me dando é muito importante para o nosso trabalho. Eu que agradeço também a oportunidade de conversar com você e entendo o seu nervosismo nessa primeira live, mas vai ser bem tranquilo. Selma, eu vou fazer o seguinte, já tem algumas pessoas chegando, né? Eu vou fazer uma breve apresentação sua, né? E depois eu Sim, passo para as perguntas, pode ser? claro, fique à vontade. Tá bom. Pessoal, a Selma Gomes Santana, nossa convidada de hoje, é formada em gestão pública pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ela trabalhou como secretária parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado, em Brasília, né? Também atuou como empreendedora no ramo da gastronomia, na mesma cidade, a capital federal. Dentro de alguns dias, conforme eu falei no começo, há pouquinho, a Selma vai lançar seu primeiro livro, que se chama O Mundo de Best e o Desejo da Pedra. E hoje ela está aqui justamente para falar conosco sobre este livro que sai em breve pela Tagore Editora, do nosso querido amigo Victor Tagore. Selma, em primeiro lugar, eu queria saber quando que você começou a escrever. Ah, tem um tempinho, Marcelo. Na verdade, eu riscava algumas palavras, joguei muito no lixo, porque achava meio ridículo. E... Mas eu comecei com poesias, né? Mas quando eu comecei a escrever mesmo assim, sério, foi acho que com os meus 13, 14, 15 anos. Tinha um caderno de capa verde que eu guardava tudo, e eu tenho esse caderno guardado. E agora, há pouco tempo, eu falei, vou mostrar o meu trabalho. Comecei a postar algumas poesias recentes, né? Não as antigas, no Instagram, porque, na verdade, eu sou muito tímida e acho que eu não me dava o valor que eu tenho. Hoje eu me vejo mais confiante. Bacana. E você contou justamente, né, que você escrevia poesias, né, antes até desse livro, né, pelo que Uhum, você está falando, uhum, há muitos anos, desde a adolescência. Do que essas uhum. poesias falavam e falam ainda, né? Dos momentos que eu passava, assim, mas assim, no geral, tinha fragmentos do porquê da vida, né, do porquê do universo, o sentido de estar aqui, mas era muito com o momento que eu estava passando.
Por exemplo, tem poesias que eu acho que hoje eu não publicaria, porque as pessoas iriam se assustar comigo. Mas eu fui muito questionadora, sabe? Não entendia muito o sentido de tudo isso, porque eu sempre procurei respostas. E eu fui achar dentro de mim. Uhum. Interessante, e você tem até algumas, chegou a me mostrar uma bem interessante, bem legal sua poesia. Daqui a pouco você vai ter oportunidade de ler também poesias, né, e também trechos do seu primeiro livro, para deleite aí das pessoas que estão aqui presentes, do nosso público, do seu público, enfim. Enfim, eu queria saber agora, e você escreveu essas poesias há muito tempo, né? Você falou que elas Uhum, tratavam de questões pessoais, da sua uhum, visão, enfim. sim. E você disse assim, no momento, hoje eu não sei se eu publicaria aqueles textos que eu escrevi há tanto Uhum. tempo, enfim, isso é até normal, né? Um escritor, às vezes, com o tempo, enfim, passa a ter esse crivo. E hoje, o que que as suas poesias tratam de quê? Tem diferença? Sim, Qual que é a muita. diferença em termos de tema, de forma? Ah, tá, hoje eu posso dizer que elas são mais profundas, assim. É, eu, no momento de muita tensão da minha vida, e que eu agradeço muito, eu acho que esse vulcão que às vezes entra em erupção é muito importante para a gente se conhecer e reconhecer. E eu acho que está menos mais profunda e menos ousada, digamos assim, porque eu, eu, eu falava muito com revolta. Hoje eu falo com mais calma, com mais harmonia. E, Uhum, e eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, me realizando, porque antes eu nunca deixei de ser feliz, mas hoje eu posso dizer realmente que eu encontrei assim um sentido bacana para a vida, que é escrever. Eu tentava fazer outras coisas, eu acho que até o universo me ajudou nisso, né? Os meus negócios, eu fui empresária, né? E meus negócios não deram certo. Talvez o universo estava falando para mim, ó, não é por aí, não vai por aí que não vai dar certo. Mas assim, não é nem pelo fato do dinheiro que eu estou escrevendo, sabe? É pelo fato da mensagem e do prazer. E do prazer de escrever. É isso aí. interessante. E às vezes esse não dar certo é justamente o não dar certo dar certo, né? Porque toda experiência Pois ela é é, válida, mesmo quando pois é. a gente aprende com os erros, né? Então, assim, Sim, sem o dúvida. não dar certo te leva para um caminho, para um outro caminho que dá certo, ou pode dar certo. Sem dúvida. Quando você deixa essa energia te guiar, né? Que muitos chamam de Deus, de. Enfim, aí a coisa fica muito boa. Uhum, interessante. E, enfim, e como é que nasceu o conceito do seu livro? A Dá, ideia de fazê-lo? dá vontade de um mundo melhor. Dá vontade de ver as pessoas. Porque as pessoas vivem procurando a felicidade eu quero ser feliz, eu quero harmonia. E não tem sentido se as pessoas querem isso, viver um mundo tumultuado de guerra, de violência, de traição, de. Eu não via sentido nisso. Aí eu falei, poxa, de repente com um pouco de brincadeira, do lúdico, eu posso levar uma história que possa tocar, sensibilizar as pessoas. É isso que eu Uhum. quero, que eu gostaria, que eu pretendo. Quando que você começou a escrever o livro? Olha, eu já estava pensando em escrever um livro há muito tempo, né? Mas foi assim uma coisa assim muito legal, porque eu já tinha a ideia de mais ou menos o que eu queria, mas sabe aquela coisa, você fica adiando e nunca vai, né? Eu abri o computador para tirar um boleto, para fazer um pagamento, e de repente abriu o Word. Aí eu falei,
comecei a escrever. E aí saiu o que eu queria. E em 3 meses eu escrevi toda a história do mundo de Best e o Desejo da Pedra. Isso faz. Quando que você começou a escrever? Eu comecei, quer ver, se não me engano, em janeiro, março, abril, maio. Maio, início de junho já estava pronto. Eu mandei para Tagore, o Tagore, a editora Tagore me recebeu muito bem. Isso Tagore foi e quando? Rafael. Ano passado? Foi o ano passado. Ano passado. E me atenderam super, super, foram muito bacanas. Como é que você chegou até essa editora? Foi um amigo do meu filho que tinha publicado, o Rafael, tinha publicado um livro, né? E eu perguntei para o meu filho, ele falou assim, liga para o Rafael, pergunta para ele. E o Rafael me falou muito bem da Tagore. E eu liguei para o Tagore prontamente me atendeu com muita delicadeza e marcou até um café comigo para me explicar dos prós e contras, da dificuldade que é o universo da literatura, né? Porque infelizmente nós não temos essa cultura de leitura, né, aqui no Brasil, que, poxa vida, se todo mundo entrasse nesse universo é fantástico, vocês não precisam de passagem para uma viagem, você viaja em casa, pelo menos para mim. E eu sempre fui muito lúdica. As pessoas que me conhecem muito bem sabem como é que eu sou. E eu resolvi colocar tudo isso no papel, né? E o Tagore me ajudou. O Tagore e a Rafa. A Rafa Uhum, é muito legal, muito bacana, a Rafa. uhum. Isso é importante, né? Porque você ter uma pessoa que não só publique o seu livro, né? Enfim, mas que é, te dê uma orientação, converse, explique Sim. justamente isso. Ele marcou um café, me mostrar direitinho como funcionava, dos riscos, mas, enfim, eu, é, aliás, eu quero continuar escrevendo, não vou parar nunca de escrever. Certo. Falando um pouco, Selma, sobre o enredo do livro, tem até alguém escreveu alguma coisa aqui. José Carlos Vieira. O Ah, o José Carlos é Vieira, oi Vieira! do Correio Brasiliense, Jornal Correio Brasiliense, escreveu alguma coisa aqui. Estou tentando ler Não, rapidinho. o Vieira, ele é de Santa Catarina, ele faz parte ele tem uma cadeira na Academia de Letras lá ele foi deputado federal aqui em Brasília, um amigo da família aqui. Tá, desculpe, eu confundi, eu achei que era. Não, é o José Carlos Vieira do Correio Brasiliense que Ah, tá, o Correio que Brasileiro? escreve. Sim, de cultura do Correio. Ele que escreveu Ah, aqui. desculpa, José Carlos, desculpa, eu confundi, porque o Vieira também falou que entra. Coincidência, coincidência. Ele botou aqui: Gibran diz que a vida é escuridão se não há um impulso. Selma tem essa Sim. chama, essa luz que irrompe e nos ilumina. Parabéns pelo seu trabalho. Ah, obrigada. E desculpa pela confusão. É que meu amigo Vieira disse que ia aparecer aqui também. Legal, legal. Obrigado aí, Zé Carlos, pelo comentário. Obrigada. Desculpa, Selma, eu só tô achando que eu não sei se tá acontecendo comigo, mas sua imagem está um pouco falhando. Talvez seja uma questão da Será? conexão. Eu A tô, imagem e o áudio deu uma falhada. Eu eu não tô, sei se as pessoas estão tendo esse retorno, mas para mim só a imagem está parecendo um pouco distorcida e o áudio também. Pode ser nossa, alguma coisa da conexão. eu tô te escutando e Agora vendo voltou. perfeitamente. Normalizou agora, voltou. Acho que foi Tá. uma questão, às vezes, essa questão de Wi-Fi, às vezes dá uma Sim, estabilidade. É sim. Vieira de Santa Catarina, sim, que ele escreveu. Isso! Oi, Vieira! Oi, olha ele aí, os dois Vieiras. Da simpatia, o Vieira. Legal, legal, seu público marcando presença. Selma, Amigos, amigos. alguém botou que está falhando a Selma. Eu acho que teve uma falhazinha, mas eu acho que já normalizou, pessoal. Foi uma questão, às vezes, de conexão. Tá acontecendo um pouco. Eu não sei se você está no Wi-Fi, se você quer Eu pôr tô no. no, eu tô no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu vou colocar só um minutinho. É, gente, acontece, é normal às vezes ter alguma intercorrência de internet, isso faz parte. Enfim, a Selma está tentando fazer o ajuste aí, porque está dando uma congelada. Melhorou, melhorou, tá ótimo agora. Tá certo, tá certo. Você colocou No no. 4G. Beleza, obrigado, Selma, obrigado. Foi Que só isso, não, que isso. não compromete, não, foi coisa rápida. Mas, Certo. enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do seu livro, mais um pouco sobre o enredo, do que ele Ok, trata, o vai que, ser que um os prazer. leitores que vão se debruçar sobre a sua obra, que dentro de alguns dias chega às livrarias, o que, que eles vão encontrar? Melhorou, o pessoal está falando. Ah, bacana. Um mundo mágico, um mundo. Uau, me arrepiei. Um mundo fantástico. Eu me diverti muito escrevendo esse livro. Vocês vão encontrar personagens que compartilham, que se amam e procuram a harmonia em tudo. Em nenhum momento eu sempre me perguntei, por que violência em histórias? Né? Eu não vejo sentido violências em histórias. Então eu falei, eu vou conseguir escrever um livro que não tenha nenhum momento de violência e seja tão divertido quanto os outros aí que todo mundo adora. Né? Então não tem nenhum momento de violência e é divertido. Vocês vão ter dragões, vão ter sereias, vão ter portais, vão ter viagem por mundos assim fantásticos, vai ter uma rosa que fala, é muito lúdico mesmo. Eu me diverti muito. Eu às vezes escrevia e parava para dar risada. Tem a Pedra, que é um personagem ímpar, e a história, apesar de ter três personagens principais, que é a Best, né? O Gutier. Gutier é tigre de ouro em africano. E o Pedra, que era uma pedra mesmo, ela sofreu uma superaceleração atômica, né, das partículas e ela despertou a consciência. E aí ela foi rolar pelo mundo. E aí vocês vão ter que ler para saber o que aconteceu com a Pedra. Mas assim, eu posso adiantar que a Pedra se tornou grande amigo, né? Porque ela tem uma consciência masculina. Grande amigo do Gutier e da Best. E ela tem um propósito, que ela tem a Best, que vai entrar numa história fantástica com ela. Vai ser muito legal para você. Nossa, eu fico muito excitada falando eu fico muito empolgada falando do livro, porque para mim foi muita diversão. Eu me divertia sozinha aqui em casa. Bacana. Escrever faz bem para você, então, em todos os Nossa, sentidos. nossa, nossa. Muito, muito. O que Legal. mais? Deixa eu ver. O que mais? Eles vão fazer uma viagem, né? A Best, de alguma forma, entrou num outro mundo, e nesse mundo, numa outra dimensão, é bem diferente da Terra, e ela vai aprender muita coisa. Aí desperta o propósito nela, né, de trazer uma mensagem de lá para o planeta Terra. E aí vocês vão ler o livro para saber o que é. Qual que é a mensagem, né? É. A mensagem aborda o livro todo, né? Que é um mundo de harmonia, de paz, de, de, é, de unidade, de compartilhamento, de Uhum. acreditar no próximo. Acreditar no próximo. Olhar o próximo como se estivesse olhando no espelho, sabe? E eles não vê sentido fazer algum mal ou desejar algum mal, porque eles vivem em unidade. Esse mundo é fantástico. Bacana, bacana. Um mundo fantástico. E você falou assim de seres fantásticos, né? Você fala dragões e Uhum, flores que falam, uhum. enfim. Quais são as inspirações para você? De onde vieram as inspirações para criar esse Não sei. universo mágico? Não sei. Se eu contar para vocês. Esse livro, por exemplo, me dava vontade de escrever, era de madrugada, de manhã. Eu acordo muito cedo, né? E aí eu acordava,
Às vezes eu pegava o caderno e escrevia, né? Vou escrever alguma coisa aqui que me veio agora para me abordar esse tema. Mas a maioria das vezes eu não sabia o que eu ia escrever e a história saía e fantasticamente eu escrevia coisas aqui em cima que eu falava, será que vai? Aí lá embaixo eu sabia por que que veio. É uma inspiração. É uma inspiração. Eu não sei explicar. Eu em Uhum, nenhum momento programei, assim, eu tinha uma ideia geral, entendeu? Do que seria a história. Mas detalhes, passo a passo, eu não parava para pensar. Eu pegava o computador e escrevia. uhum. É Você muito divertido. escreve muito? Eu escrevi 475 páginas em 3 meses. E para mim foi diversão. Agora, é, eu tirei 2 capítulos, né, conversando com a editora, eu tirei 2 capítulos, porque eu vou colocar esses 2 capítulos, porque a história, do mundo de Best, eu pretendo continuar, né? Esse é o primeiro volume, o segundo volume já está pronto, né? Eu estou dando Que uma legal. revisada para mandar para Tagore, apesar de de não publicar esse ano eu vou trabalhar muito no Desejo da Pedra, o Mundo de Best e o Desejo da Pedra. E no final do ano vou fazer como eu fiz com o primeiro, vou passar, no final não, no meio do ano vou passar para Tagore, para eles providenciar revisão, enfim, aquele processo todo de publicação. E que mesmo que você perguntou? Você fez uma pergunta, eu acho que eu fugi da Não, resposta. era sobre as inspirações. Você falou que a inspiração vem. E depois eu É, perguntei sobre a questão de escrever, se é um hábito que você, enfim, tem assim, escreve bastante. Você falou que sim, né? Que você escreveu hoje, 400 e hoje tantas páginas. em 3 meses. Hoje, mais ainda, porque para mim se tornou diversão. Nessa época estranha que a gente está vivendo, estranha não, sei lá, não sei, eu não tenho um conceito. Mas assim, para mim, ficar em casa não teve nenhum problema, foi produtivo. Uhum. E é interessante porque você vem da poesia, né? E de repente você se debruça sobre uma prosa e escreve mais de 400 páginas de um É. livro, né? E depois já tem um segundo pronto, né? Como é que foi essa, enfim, eu não digo transição de um para o outro, porque você, acho que você ainda faz poesia, né? Mas experimentar esse novo formato, como foi também, né? Da poesia para prosa, para ficção, de Não, não, fantasia. não tive dificuldade, não. Eu me lembro a primeira vez que me bateu vontade de escrever um livro foi na quinta série, que uma professora levou o livro dela, né? E ela falou assim: eu vou ler o livro que eu estou escrevendo, ou que já tinha, né, ficado pronto, não me lembro muito bem. Mas, só um minutinho. Mas essa foi a minha primeira vez que eu tive vontade de escrever um livro, mas não foi para frente. Eu escrevia poesias. E, do nada, é, é, eu não sei se eu devo dizer aqui, mas, enfim, essa história começa, o início da história começa de um sonho que eu tive. Eu sonhei, eu falei, poxa, foi tão assim nítido. Aí eu comecei a entrar no sonho mesmo, que eu estava dormindo, sonhei, e aí fui indo e saiu o Mundo de Best, o Desejo da Pedra. Mas assim, Legal. não tive problema nenhum em sair da poesia. Aliás, eu não saí, né? De agregar o livro junto com a poesia. Uhum. Bacana. Tem influência então da poesia É. no livro. Mas eu tenho que dizer também que tem influência muito da minha infância. Eu conto isso lá no meu site, omundodebest.com, onde eu falo da autora, né? Da minha tia que morou comigo, que minha mãe ia trabalhar e ela cuidava da gente. Ela contava muitas histórias e eu viajava nas histórias dela. Nas minhas férias,
de final de ano, dos meus primos, que deve ter alguns aí, meus irmãos, a minha família. A minha infância foi muito, muito divertida. Legal, e essa é uma influência que permanece pro resto da vida, né? Ter Pro esse resto da vida. imaginário já Pro desde resto da cedo vida. sendo trabalhado, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida, Marcelo. E Que tipo de assim, histórias sua tia contava? Desculpa te interromper. há várias, Marcelo. É, são histórias assim que vai mexer com o emocional das pessoas. Os meus primos sabem aí, né, que a minha avó passou, era um tempo muito difícil, e a minha avó guerreira, criando todos os filhos com muita dificuldade. E eu, eu tenho orgulho, sabe? Mas assim, eu prefiro não comentar porque eu queria falar de coisas, não que eu acho que é triste, é honroso, né, a história dela, mas foi uma história de muita luta, sabe? O meu pai depois veio para cá, é... bom, eu vou falar. E eram vários irmãos, deixou um irmão em cada lugar para poder vir ajudar na construção de Brasília. Ajudou, depois da minha avó ter falecido, e os irmãos eram pequenos, e meu pai veio para cá, conseguiu um emprego na Nova Cap, na construção de Brasília. E meu pai era muito simpático, Quando eu falo dele, eu me emociono, porque ele... Ele é um Normal, ser, normal. desculpa, gente. Ele é um Não, ser imagina, não humano. precisa pedir Ele, desculpa, não, é normal se ele foi um ser humano emocionar. assim especial na vida de muita Uhum. gente, na vida de muita gente, não só na minha. E ele veio para cá, para Brasília, e construiu, ajudou na construção de Brasília e deixou os irmãos, né? Com uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Depois ele conseguiu um lote, construiu um barraco e trouxe os irmãos todos, entendeu? Foi buscar minha mãe de bicicleta, lá em Unai, de Brasília. Ixi, é uma história assim de muita luta, de muita garra, de muita. E que ele venceu. Ele só fez o bem. Uhum. E eu tinha que até fazer essa homenagem para ele aqui, porque um ser humano Claro. espetacular ele foi. Obrigada pela Bacana, oportunidade. imagina, bacana. E só uma curiosidade, você nasceu aonde? Você é de Brasília mesmo? Eu nasci em Planaltina, uma outra cidade ímpar. Tá? É uma cidade que ela era Goiás, né? Quem é de Planaltina aí, oi, era Goiás. Aí ela deve ter, não sei, eu perdi a conta, mas ela deve ter mais de 150 anos. Né? Lá é que está o marco geográfico do centro do Brasil, né? A pedra fundamental está lá, perto do Colégio Agrícola. Eu ia muito lá com a minha irmã, com meus irmãos. E é uma cidade que é, antigamente tinha mais, envelheceu e não sei por que o governo não restaurou, derrubaram, mas tinha muitos casarões, era casas assim antigas, sabe? Ainda tem um museu, uma igrejinha, a primeira igrejinha. E falar de Planaltina para mim é outro orgulho, porque eu saí de lá com 18 anos, mas sempre estava por lá, meu coração está por lá. Na verdade, eu nasci em Sobradinho porque não tinha hospital em Planaltina. Aí minha mãe correu lá, me teve, mas voltou para Planaltina. Legal, legal. Bacana, legal a sua homenagem ao seu pai, assim, e não precisa se desculpar por se emocionar, porque isso faz parte da vida, né? E sendo aqui ao vivo, a espontaneidade é um fator preponderante, Eu gosto então de ser espontânea. imagina. Então, obrigado aí pela sua homenagem ao seu pai e Eu que parabenizo agradeço. também pela trajetória dele, a você e sua família, pela trajetória dele de não só ter ajudado a construir Brasília, né, ser um pioneiro dessa cidade fantástica, Pioneiro. né, uma das mãos que ajudaram a erguer essa cidade, que hoje é essa metrópole, né, como também pela trajetória pessoal, de ajudar a família e de ter Sim. contribuído aí para o surgimento de uma grande escritora, de uma autora que é você que está aqui hoje Obrigada. Obrigada conversando pelo grande conosco. escritora. Obrigada. E eu tenho que dizer que ele não só ajudou a família, mas ajudou outras pessoas. Ele trouxe amigos, ele viu que a coisa ia andar aqui, que era melhor do que na roça, né? Aí ele trouxe amigos.
conseguiu mais lote, falou assim, eu consegui um lote para você, vem para cá, vem trabalhar, tem trabalho aqui. E nessa brincadeira ele deu uns 3, 4 lotes para amigos diferentes, entendeu? E construiu e depois... Nossa, meu pai, todo mundo amava meu pai. Não tem ninguém que, se você perguntar sobre o meu pai, não vai falar do meu pai com saudosismo. Meu pai Qual o tem nome? João Gomes Santana. Meu sobrenome, Gomes Santana. Eu não sei porque eu não peguei o sobrenome da minha mãe. Selma Gomes Santana, né? Eu assino como Selma G. Santana. E sua mãe, qual o nome dela? Desculpe perguntar também. Eva Oliveira de Barros Santana. Mas o Santana é do meu pai, porque antigamente, né, se colocava o nome. Eu não sei se hoje, né? Porque não sei se hoje também se usa fazer Uhum. isso. Bacana, Mas, Selma. então, estou tentando, né? Você falou grande escritora, estou tentando ser uma escritora e depois, quem sabe, tornar uma grande escritora. Não, Espero que mas é gostem o da minha importante escrita. começar. Isso, isso. A gente não pode, Legal. não pode se abater, né? Não pode se abater pelas dificuldades. Aprender com elas, né? Selma, eu É, queria falar um pouco, porque seu livro você fala que ele tem uma mensagem, né, que tem tudo a ver com a nossa realidade, e ao mesmo tempo é um livro de um universo fantástico, né? Talvez pode ser considerado um livro de literatura fantástica. Como estão entrelaçadas a realidade e a ficção nessa sua obra? é, Enfim, como você usa a ficção para falar de coisas da realidade? bom, na verdade, é, o meu livro é o que o planeta Terra tinha que ser. Né? É, o que, que tem de com... Bom, como é que eu vou te explicar? É, as pessoas perderam o sonho, a fantasia, a magia, né? Eu não sei porque as pessoas, a gente olha no rosto das pessoas, vê muita amargura, vê tristeza. E a vida é fantástica, a vida é maravilhosa. E eu mostro isso, que pode ser isso. É porque as pessoas esqueceram da sua essência. E o pior de tudo, esqueceram que esqueceram. E eu queria, sabe, mostrar que a gente pode, que a gente nasceu é, uma, com, a, com a essência boa. Nós somos bons. E eu não sei, o meio, as dificuldades, torna as pessoas amarguradas. E eu lembro que na minha época, eu tenho 52 anos, eu me lembro que na minha época, falar da minha época, né? Eu também sou dessa época. Eu me lembro que na minha época, quando eu era criança, parece que as coisas eram mais românticas, mais as pessoas se preocupavam mais uma com as outras. E eu não desculpo isso na tecnologia, porque eu acho que a tecnologia só veio para ajudar. Olha a gente aqui. Eu acho que a gente não sabe, né, usar a tecnologia só veio para ajudar. Eu não acho que seja informação demais. Eu acho que as pessoas deixaram de se reconhecer, de procurar elas no silêncio. E, e se contamina muito com o que vê. Mas o mundo de Best é o que o planeta Terra um dia vai ser. É o que eu queria que o planeta Terra fosse. É uma mensagem que eu levo que foca muito a questão da paz, sabe? Da paz mesmo. A paz é que vai trazer toda a harmonia, porque se as pessoas começassem a se olharem, falando assim, pô, por que eu vou fazer mal para ele? Porque, sabe, não tem sentido eu desejar o mal para o Marcelo desejar o mal para mim. Vamos nos unir, fazer as coisas, né, boa para todo mundo. E essa é a mensagem. Mas, assim, além da mensagem, tem muita diversão. Eu não sei se eu estou fugindo das suas perguntas, mas é que eu fico muito empolgada com o livro. Não, tá não, tá não. E se eu E é- estiver falando demais, você pode me cortar. Às vezes eu falei que eu sou tímida, mas quando eu pego no embalo, eu sou uma tagarela. não, mas o objetivo aqui é que você fale mesmo. É ouvir você. E às vezes Obrigada. fugir da pergunta é bom porque você também está respondendo outras coisas, também é legal. Enfim, Uhum. mas não está fugindo não, tá tudo
Tá tudo legal. Mas Eu é isso queria aí, saber. você perguntou a conexão, né? Deixa eu só resumir. A conexão, eu quero reconectar, é isso. Entendeu? Porque o planeta tem tudo. O planeta é maravilhoso. O planeta Terra, a nossa vegetação, a nossa flora, a nossa fauna, as nossas terras são ricas, somos privilegiados, principalmente aqui no Brasil. Temos tudo para ser uma nação grande. Eu não vou entrar em política, não, tá, gente? Não precisa se preocupar. Eu estou falando da essência mesmo do ser humano. Da essência, entendeu? Não vai depender do Congresso, eu falei que não ia falar de política. E nem do Não, fica à executivo, nem vontade. do legislativo e nem do judiciário. Vai depender da gente, de cada um fazer a sua parte. Se nós não fizermos, não chegar à conclusão que o mundo somos nós, não os governantes, a gente sempre vai ficar repetindo, somos nós. Legal, Desculpa, Selma. eu prometi para você que eu não ia entrar em política, é porque eu trabalhei Não, no Congresso, fique à então tem essa. vontade. Mas eu não quero entrar em política nem religião. E futebol não vou entrar, como eu te falei, porque eu não entendo nada de futebol. Então Também não. também não quero são assuntos polêmicos, né? Então vamos falar do ser humano, do planeta, do universo. E no mundo de Dash eles respeitam muito o planeta, né? Porque é a base de sustentação deles. Então é como se fosse o coração da vida, né? E fala muito do universo, de galáxias, de viagem no tempo, eu me aventurei até a falar um pouquinho de ficção, não entendendo muito, mas como é um livro lúdico, de fantasia aos poetas e aos escritores, eu acho que tudo pode. Perfeito. Aos Legal, artistas. Selma. Eu queria agora então te convidar para ver se você pode agora ler um trecho do seu livro para a gente, pode ser? Na verdade, eu não tinha preparado um trecho, mas se vocês quiserem que eu leia, eu leio. Eu Não, procuro aqui no meu computador rapidão. Mas eu tinha preparado tudo bem. uma poesia, mas eu vou abrir o computador aqui e vou ler um trecho do livro também. Você Agora, pode ler o gente, trecho agora e a poesia daqui a pouco, ou se quiser ler a poesia agora a e o poesia já está trecho daqui a aqui. pouco também. Pode ser A a poesia poesia e está aqui. depois você. Enquanto o livro vai abrindo, enquanto eu vou abrindo aqui. Bom, eu quero dizer que eu escrevo poesias, tá, gente? Eu não sei recitar poesias. Então, vocês me desculpam se eu não der a entonação devida e necessária. Mas essa poesia, a dualidade, eu gosto muito. E eu lembrei dela e falei, poxa, por que não colocar no livro? Ela está no livro. Ela está no começo do livro, eu falo um pouco do propósito e coloco essa poesia também. Mas vamos lá, posso ler? Claro. Tá, vamos lá. Dualidade. Em um tempo muito distante, os opostos viviam de mão dadas. A tristeza e a alegria compartilhavam suas aventuras. A luz iluminava o caminho da escuridão. A escuridão mostrava à luz o aconchego da penumbra nas noites românticas. O calor aquecia o frio na solidão. O frio refrescava o calor com sua brisa nas horas agitadas. O branco e o preto brincavam de listras alternadas. Dançavam na tábua de xadrez, nos tecidos de bolinhas poás, que se revezavam como fundo de sustentação de suas voltas. O certo não julgava o errado. O errado sempre trazia ao certo momento de grande reflexão. A raiva, no seu ímpeto, buscava a razão nos braços da calmaria. A calmaria encontrava impulso na raiva para seguir em frente. O amor sempre compartilhava com o ódio a suavidade do seu perfume. O ódio fazia o amor, mesmo este sendo incondicional, enxergar a razão. A paz mostrava a violência que não tinha sentido em tanta dor. A violência dava motivo para a paz não perder a esperança. A coragem mostrou ao medo que valia a pena se enfrentar. O medo então disse, ok, porém apresentou à coragem o senso de preservação. E, todos juntos,
seguindo no caminho do meio, formaram duos promissores. Obrigado, parabéns. Essa é uma das poesias que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado também. Com certeza, e essa está no livro. Tá no livro, tá no livro. Eu vou ver se eu vou chegar aqui o computador aqui no meu colo e vou procurando. Mas podemos conversar, tá? Tá bom. Eu queria saber então, justamente porque você chegou a falar um pouco sobre tecnologia, né? Saber a questão, enfim, de como é que você vê o papel das redes sociais para divulgar o trabalho de quem atua com literatura, né? Você tem Instagram, né? Enfim, como é que você vê essas redes, elas ajudam os escritores? É importantíssimo. Nessa época de pandemia, né, é importante. Aliás, eu quero agradecer a oportunidade. Lives como essa ajudam muito a gente a divulgar o nosso trabalho. É fundamental, sem dúvida. Né? A tecnologia nos ajuda muito. Como é que você usa aí? Você tem Instagram? Bom, claro que você tem Instagram, você está falando aqui. Desculpa a pergunta, mas como é que você usa o Instagram para divulgar o seu livro? Essa é a pergunta. Agora que eu estou divulgando, eu pouco postava, no meu Instagram, no meu Face, é um Face ainda da época do meu restaurante. Desculpa estar olhando para trás. Do meu restaurante, que como eu não queria fechá-lo, né? E eu falei, pô, vou aproveitar para transformar no meu Face pessoal. Eu não tinha Face, nem tinha Instagram. E acho que foi em 2017 que eu abri o Instagram. O Face foi em 2013, se não me engano. Mas assim, pouco postava, eu tinha vergonha de mostrar minhas poesias. Aí um dia eu mostrei para alguém, ela falou assim, nossa, sua poesia é muito linda. Quer dizer, a pessoa falou, né? E aí eu falei, poxa, vou postar então. Gostou? Vou postar. E como era uma pessoa assim de bom senso, eu acreditei, falei, vou me aventurar. E eu vi que as pessoas começaram a gostar. Eu falei, ótimo, então vou postar. Foi isso aí. Mas as redes sociais hoje é fundamental, né? Não tem outro jeito. A gente vai ter. O mundo está mudando. Uma nova configuração de mundo, né? Está mudando e a gente. Sim. Não pode falar. E a gente tem que se adaptar. Eu acho que eu já me adaptei. Porque o livro ele tem um perfil no Instagram, não é isso? O seu livro? Tem. O Mundo de Best. O Mundo de Best. O Mundo de Best. Se vocês puderem me prestigiar seguindo. Eu, inclusive, tenho 2 perfis. Um que era meu pessoal e depois eu acho que eu devia ter continuado, abrir marinheira de primeira viagem, né? Mas depois a gente decide aí, avisa todo mundo que eu vou ficar só com um e aviso para todo mundo passar, que tiver, passar para o outro que eu vou ficar, enfim. A gente vai se adaptando. Legal, Thelma. E dentro dessa perspectiva, como é que você está planejando divulgar o seu livro? Fazer divulgação, já que estamos em pandemia, sem lançamentos físicos, etc. Através dos veículos de comunicação, através da internet, se alguém se interessar e ler o livro, né, se identificar com a mensagem, com a proposta, porque o meu propósito é levar essa mensagem, porque eu sei que é possível, sabe, Marcelo, é possível as pessoas entrar dentro dela mesmo e sentir o que eu senti. É uma plenitude muito grande. E se as pessoas querem felicidade, elas têm que se encontrar. Né? Não adianta ficar frustrada, não adianta se debater com os obstáculos e se abater, né, com os obstáculos. Tem que erguer a cabeça e falar, não, a vida é melhor, eu mereço o melhor e procurar esse melhor. E esse melhor só vai achar dentro de você, quando você se der o valor que a vida tem. Né? É muito bom respirar. Legal. Eu queria saber a respeito do formato do livro. Ele vai ser impresso, né? Qual que é a tiragem? Vai ter digital?
Ah, isso é importante o que você está perguntando. Eu decidi compartilhar, e quem quiser o livro, bom, eu vou explicar primeiro como é que vai ser. Depois eu passo a forma de como se cadastrar. Eu vou disponibilizar ele gratuitamente na plataforma do Amazon, e para quem não pode pagar, né, e para quem achar que gosta de livro digital, está lá disponível para quem... Mas eu preciso continuar o meu trabalho. Meu trabalho, eu preciso pagar editora, pagar revisor, pagar a publicação do livro, né? E é um custo um pouco alto. Não estou aqui reclamando, não. É tudo muito... Valeu a pena e faria tudo de novo, com certeza, sem dúvida. Mas eu contratei a Tagore, né, para fazer 500 exemplares, né? 500, esses exemplares, o Tagore vai ficar com alguns que vai colocar na loja dele, né? E distribuir por leitura, se não me engano, é leitura, né? Nas livrarias leituras aqui de Brasília, e em algumas leituras, eu não sei se outras também, outras livrarias em São Paulo. E quem quiser comprar o livro físico também vai estar disponível, né, ou no Tagore, né, na loja do Tagore, né, virtual, e também no Amazon. Mas eu quero dizer que, independente, fiquem à vontade, pode baixar lá, é gratuito. O importante para mim nesse momento é a mensagem chegar para vocês. Legal, Selma. Ah, Então, só mais uma coisinha, Marcelo, desculpa. E para vocês se cadastrarem, vocês têm que entrar lá no site www.omundodebest.com e se cadastrar para a gente avisar a disponibilidade lá do livro para vocês fazerem o download. Quanto ao propósito, eu queria que vocês lá tem 2 textos que falam sobre mim e fala sobre o propósito do livro. Eu gostaria muito que vocês lessem o propósito, para vocês entenderem o que é que eu espero do resultado desse livro. legal, pessoal, vamos participar. Eu queria te E fazer se, a pergunta. e Claro, se pode ir. gostarem, se gostarem, compartilhe, por favor. Exatamente, ajudar a divulgar, né? É, Selma, eu queria sim. saber de você também o seguinte: quais são os seus escritores que você gosta, seus autores favoritos? Hum. É, eu gosto muito do Joel Goldsmith, né? Gosto da Clarice Lispector. Eu até comprei uma, uma coletânea dos contos dela aqui, que, na verdade, eu conheci a primeira obra dela, não sei se você já viu, A Hora da Estrela. Uhum, A sim. Hora da Estrela me emocionou muito. Convido vocês a assistir esse filme, viu? É um filme Virou brasileiro, filme, né? virou filme. Lê o livro e assistiu o filme. E eu me identifico muito com o Fernando Pessoa. Quando eu li esse livro aqui, eu falei, poxa, a inspiração dele é muito parecida, a forma de inspiração dele é muito parecida com o que aconteceu comigo, com o que acontece comigo. Gosto do Napoleão Hill, né? Eu li esse livro aqui, eu acho que vocês também deveriam ler, assim, não é um dos melhores, não é. E eu comprei esse Desculpa, livro aqui. Selma, é porque aparece invertido. Você pode só falar o nome do livro que aparece invertido pra gente pelo Instagram. Mais Esperto que o Diabo. Ok, obrigado. De nada. E eu comprei esse livro de filosofia aqui, Dicionário de Filosofia, do Voltaire, onde ele tipo, ele quer a liberdade de pensamento, né? Na época ele prega a liberdade de pensamento. E eu tô doida para ler. Eu vou ler, eu comprei há pouco tempo, quero ler. Mas existe Monteiro Lobato, gosto muito do Monteiro Lobato. Eu não, né? O pai do meu filho comprou a coleção inteira do Monteiro Lobato pro Aquiles.
E eu vivia comprando livro para o Aquiles. Enfim, tenho, é, mas hoje eu estou lendo muitos livros do Joel Goldsmith. Mas, o que mais? Eu acho que esse ano eu li uns 20 livros dele. Mas tem vários. Mas o que eu mais Uhum. gosto são eles, nesse momento. Uhum. Bacana. Legal. E você acha, enfim, hoje em relação, por exemplo, às mulheres escrevendo, né? Porque durante muito tempo a literatura você citou a Clarice Lispector, né? Enfim, há grandes Uhum. escritoras, mas durante muito tempo a literatura, até por questões sociais, enfim, era um domínio muito masculino, principalmente no Brasil, enfim. E hoje muitas e muitas mulheres escrevendo, você acha que é uma realidade que ainda pode melhorar? Como é que está a presença feminina na literatura no século XXI, Sim, a particularmente aqui no tendência, Brasil, né? eu acredito que a tendência é sempre melhorar, apesar dos balanços, né, que tem o universo, o planeta Terra, a tendência é sempre melhorar. Eu sou muito otimista. E é, eu nunca senti nenhum tipo de rivalidade na figura masculina. Muito pelo contrário, meu companheiro, meu pai, como amigos, filhos, todos foram fantásticos, espetaculares, entendeu? Comigo. E eu não vejo rivalidade. Mas, assim, respondendo à tua pergunta, eu acho que a gente, se teve alguma coisa no passado, vamos deixar para o passado, né? Ah, deixar de mágoas, né? As mulheres e os homens, ambos, têm papéis importantes na sociedade. E cada um fazendo o seu papel com dignidade, com respeito, não tem por que ter essa dicotomia, essa rivalidade, né, eu me sinto menor do que ele. Não, eu não faço parte desse sentimento. Eu adoro conversar com os homens, adoro, adoro. O pai do meu filho é um ser humano muito culto, e eu aprendi muito com ele. E, mas, enfim, eu acho que todos têm seu papel aqui, o homem e a mulher têm seu papel aqui, não tem essa rivalidade. Para mim, não, nunca existiu. Aliás, tudo que foi no passado, né, que gera essa dicotomia, essa guerra, tudo que gera guerra, eu acho que a gente tem que esquecer, sabe? Uma nova configuração, fazer o planeta reagir de uma forma diferente, aproveitar o novo que está aí. Né? Bacana, Selma. E você achou um trecho aí para ler para gente? Algum outro trecho? É que vou achar aqui agora. Uhum. Eu vou ler aqui. Tem vários trechos que eu gosto, mas deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui. Eu vou ler um trecho de um capítulo aqui que é o pequeno. O desejo da arco-íris. O pequeno adestrador. Tá? É Uhum. um trecho. O livro também tem ilustrações, tá? Feito pelo Igor. Oi, Igor, você deve estar aí, né? Já estou chegando aqui, gente. Espera aí só um minutinho. É porque o Tranquilo. computador está no meu colo aqui, eu não consigo. É Igor, qual é o Mas sobrenome do ilustrador? ele escreve aí, Igor. Desculpa a falha da memória. Se o Igor tiver aí, se não tiver, o Aquiles fala aí pela gente. É, eu sempre chamo. Ele apareceu aí? Não, né? Mas o Igor fez todas as ilustrações. E vai fazer do segundo também.
Você desculpa, eu tá procurando aqui agora. Não, sem problema, Tá, imagina. o pequeno adestrador. O pequeno adestrador de pássaros. Os músicos... Posso começar, né? Os músicos voltaram a tocar seus instrumentos exóticos. Seus sons primitivos pulsavam na alma. Os sons emitidos eram fortes, profundos, faziam o coração, o corpo vibrarem numa frequência prazerosa. Uma das notas fazia os arrepios mudarem a textura da pele macia de Best. Pássaros silvestres foram convidados a participarem do próximo espetáculo, por meio de um apito soprado por um encantador menino adestrador, fantasiado de sol, e que reproduzia o canto das aves, utilizando o minúsculo instrumento. À medida que tocava, à medida que trocava de melodia, surgia uma espécie diferente de pássaros. Em alguns minutos, centenas de pássaros coloridos foram se espalhando pela arena central de espetáculos. A passarada não se importava em sair da rotina noturna. Acordavam de bom grado para agradar aos olhos dos felinos em dias de festa como aquele. Era uma aldeia, era um povo felino, era um humanoide com traços de felino, essa aldeia, onde acontecem essas festas, que vocês vão entender depois quando ler o livro. O menino, agora com o apito no bolso, apenas gesticulava, e a cada gesto, os pássaros se posicionavam em grupos de acordo com a espécie, até formarem o desenho de uma mandala, com formato de universo e das galáxias, a girar amor. Na concepção do povo felino, o amor é uma vibração de construção pacífica. O próximo espetáculo seguiu com o pequeno adestrador deitado no centro da arena de show. Dezenas de pássaros maiores, agarrando-o pela sua fantasia de sol, o ergueram no ar. Os demais pássaros, organizadamente, posicionaram nesse mesmo momento. Também levantaram voo. Ao fundo de toda essa cena, a vibração de um som orquestrava a passarada em uma coreografia ritmada. Vários círculos de pássaros giravam em sentido horário. A figura da mandala parecia desenhada em diversas cores, na vastidão salpicada pelas estrelas. Uma verdadeira obra de arte. Faltava apenas uma moldura para parecer um quadro pendurado na parede do céu. É grande o capítulo. Eu li um pequeno trecho aqui. E, enfim, tem vários outros trechos. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno trecho aqui. É bacana. Mas tem outros aqui. Eu não me preparei, sabe? Não, tudo preparei bem. na poesia. Legal, legal. A fenda. Posso ler um pedacinho da fenda? Claro, É um outro capítulo. Claro. Tá. Pedra voltou para perto da cauda de serpente de dragão. Queria ouvir o final da narrativa sobre o monstruoso ciclone andante. Foram tempos muito distantes, quando uma nuvem escura encobriu todo o céu daquela terra. Disse a serpente. Foi chegando de mansinho como o anunciar de uma chuva corriqueira. A chuva não veio, apenas a escuridão acentuou. Não se entendia nada, nem tempestade, nem sol, vieram por vários dias. Estou sem meu óculos. Quando os ventos do norte começaram a soprar, todos imaginaram que eles iriam varrer o céu, que iriam levar aquela escuridão, voltando o sol a brilhar. Mas a camada grossa e densa das nuvens resistiu ao vento do norte. Aliás, aproveitou-se dele, da sua movimentação. A nuvem, que parecia
ter vida, o agarrou com seus braços de comprimento incalculável. Enroscou-se nele como uma centopeia, formando um funil. Um cone ao contrário, que parecia ter pernas e pés em hélices. Realmente, aquilo parecia ter vida própria. No primeiro momento, aparentou que queria apenas conhecer o território, mas o grande cone andava de um lado para o outro, como se procurasse algo. Às vezes parava em certa região, como se estivesse sondando minuciosamente o terreno, que ele aguçava o interesse. Era algo muito estranho. Aí o capítulo também é muito grande, mas enfim, e tem trechos com carros voadores, que eu chamo de o carro com tripla função, que ele é um carro normal, voa e mergulha, é um submarino. Desculpa, gente, a leitura aí, eu não me preparei, eu estou sem meu óculos. Obrigado aí. Obrigado pelos textos aí. Selma, e quando que o livro sai, então? Só para a gente lembrar o pessoal. O livro, ele sai dia 11. Dia 11 vai estar disponível. Dia 11 vai estar de janeiro. Isso, de janeiro. 11 de janeiro ele vai estar disponível. Domingo, né? Domingo? Eu acho que é. Segunda. Segunda ou domingo, Tá próximo. Isso, tá próximo. Legal, Selma. Chegamos aí a mais de 1 hora de live aí. Nossa, é o que você falou, passou tão rápido. Passa rápido. Bom, eu queria te agradecer então imensamente aí por você ter participado hoje aqui para falar do seu trabalho, do seu primeiro livro, ler trechos aí do seu livro, né? Generosamente você compartilhou alguns dos seus escritos. Muito obrigado aí. E queria desejar sucesso para você na sua empreitada literária, nesse que vai sair em breve e já para o próximo do ano que vem e para próximos livros que você venha lançar. Obrigado aí. Para nós, sucesso para nós todos, para todos que estão aí assistindo, enfim. Obrigada a você, o Tagore, a Maria Lúcia Bicudo, a Anice, a Marlene, a todos que acreditaram em mim. Obrigada. A Maria Lúcia, beijo, Maria Lúcia, te amo. Obrigado, Selma. Queria agradecer também a todas as pessoas que participaram da live aí, nessa mais de 1 hora que a gente teve de live com a Selma Gomes Santana. Enfim, obrigado, gente. E Selma, valeu então. Desejo sucesso mais uma vez aí para o seu livro, para os seus projetos todos. E estamos curiosos aí com a chegada dele. Tá, obrigada, Marcelo, obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Prazer meu também. Obrigada. Legal, gente. E sigam aí a Selma nas redes sociais. Obrigado aí, Selma. Pessoal, obrigada pela presença. Tchau, obrigada. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite, tchau. Tchau.